Bom dia, dando início a mais uma aula de arte e educação física, tá? A nossa proposta de hoje vai ser trabalhar o Dia dos Pais, ok? E o papai é que vai presentear você, filho, tá? Fazendo a criação do livro junto com você. Como é que vai ser isso? Olha o nosso tema que nós vamos trabalhar. Papai, conte a sua história, certo? Nós vamos trabalhar isso. Essa aqui vai ser a capinha do livro que vocês vão trabalhar, ok? Como é que vai ser isso? Como nós estamos vivendo num momento, de aprendizagem mesmo, certo? Na nossa vida, do nosso cotidiano, as mudanças que nós tivemos, certo? Então, a família em si viveu um momento de distanciamento por muito tempo, certo? Que hoje, com a necessidade, de estarmos mais próximos, de estarmos em casa, a família se aproximou mais, Teve uma aproximação maior das famílias hoje, A qual a gente não tinha pelo fato de ter muito trabalho, não ter tempo de estar em casa. Chegava em casa, o filho já estava dormindo, E aquela exaustão dos pais, não tinha tempo dos filhos. Então hoje requer muito isso, até mesmo do pai participar junto com o filho nas atividades. E é isso que vai acontecer, certo? Na produção desse livrinho. É arte e educação física, primeiro, segundo e terceiro ano. Não esqueça, todas as três séries vão trabalhar a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer um registro da história, certo? Do papai, viu? O papai que vai contar a história, o papai que vai produzir juntamente com você. Ah, mas o papai não sabe escrever. Mas o papai tem a fala, o papai vai falar. E o que o papai for falando, se você também não souber escrever, você vai desenhar junto com o papai. O papai vai usar o quê? A imaginação dele, do momento que ele viveu antes e o momento que ele está vivendo hoje com a família. Tá certo? Ele vai contar a história de vida, a nossa primeira atividade que vai ser trabalhada, tipo, você passa uma paginazinha, aí coloca lá em cima. Eu vou escrever aqui e você vai trabalhar isso, tá bom? Vou botar aqui outra folha para melhorar, para poder entender melhor. Como é um livrinho que você vai produzir, você vai botar o nome atividade. Se não entenderem a letra, viu? Aí abaixo dessas atividades, vocês vão colocar história de vida. História de vida. Esse é o primeiro que vocês vão trabalhar, história de vida. Estão vendo aí direitinho? Pronto, história de vida, tá? Nessa história de vida, nós temos um campo de experiência, Claro que tudo que a gente passa na vida da gente, a gente vivenciou algumas coisas, tá certo? E estamos vivenciando hoje, ok? Então, nessa história de vida, nós vamos procurar no campo de experiência escutar, tá? Que é o ouvir, o falar, ok? O pensar e depois eu vou imaginar, usar a minha imaginação, tá bom? Do que o papai for contando da história de vida, e é interessante porque nós não sabemos quem é a família dos nossos pais, de onde nós viemos, tá? Então, tudo isso o papai vai contar para você. Quem são os pais dele, o que é que os pais dele é seu, ok? E também nós vamos registrar esse momento da história de vida
através de fotos, ok? Nós vamos usar esse momento com a família, tá certo? Você vai registrar a história de vida com as fotinhas. Aí você vai pregando no livrinho. Se você não tiver foto, não tiver tido foto com o papai, tá bom? Você pode ir desenhando. Ah, aqui é meu pai e eu. E o fulano, a mamãe, quem estava lá presente, certo? Nesse seu momento. Pronto. Aqui é a primeira atividade que você vai fazer. Nós vamos passar para a segunda atividade, que são o quê? Os brinquedos. Brinquedos e brincadeiras. Brinquedos e brincadeiras, certo? Aqui, o segundo. O primeiro, aqui o segundo, brinquedos e brincadeiras, certo? Aqui no meu campo de experiência, com os meus brinquedos e brincadeiras, nós vamos trabalhar corpo, gesto e os movimentos, né? Aqui nós já vamos para a educação física. O que é que nós vamos querer aqui, certo? Dentro dos brinquedos, você ou o seu pai, claro, né? Que aqui a atividade é do papai, porque em homenagem ao seu pai que você vai trabalhar esse livro, vai criar esse livro e vai ficar, né, essa história que você vai ficar conhecendo do seu papai, tá certo? Da sua família. Então, você vai pegar, o seu pai vai falar qual foi o brinquedo que mais marcou ele, aquele brinquedo que ele não largava, um brinquedo de afetividade, né? Tipo, eu ganhei uma bonequinha de pano, né? Ou eu ganhei um carrinho, tá certo? E eu tenho ele até hoje, porque é um brinquedo afetivo, um brinquedo que ficou para minha vida toda, porque foi alguém muito especial que me deu. Foi a minha mãe, ou foi o meu pai, ou foi o meu tio, foi meus avós, né? Ou foi um primo que veio de viagem, tá? Que dali ficou afetivo. Aí é o meu brinquedo, certo? E a brincadeira, ok? A brincadeira, o seu pai vai olhar que brincadeira ele fazia, certo? E uma brincadeira hoje que você faz. E o seu pai vai trazer essa brincadeira do passado para agora e vocês vão trabalhar isso, vão filmar essa brincadeira. Você vai filmar brincando com seu papai, ok? E depois você vai trabalhar a sua brincadeira atual. O filho vai trabalhar a brincadeira atual com o papai, certo? Uma brincadeira do passado e uma brincadeira atual hoje, ok? O pai primeiro brinca, mostrando para o filho de como era que ele brincava antigamente, quais eram as brincadeiras que existiam, né? E hoje, certo? O filho vai mostrar para o pai qual é o tipo de brincadeira que eles mais brincam, né? Que eles mais gostam de brincar, ok? Então, aqui nós vamos trabalhar. Se não souber, certo? Ou se não tiver, viu, o brinquedo, né? Ou não lembrar mais, você pode utilizar também, gente, através dos desenhos ou da escrita. Não, meu brinquedo foi isso aqui, tá certo? O pai que não tiver muita habilidade ou tiver com vergonha, viu, de se apresentar, ele pode simplesmente só escrever. Não vamos forçar a barra também, tá certo? Então, a nossa terceira, nós já fizemos a primeira, né, que é a história de vida, a segunda, né, que foi brinquedos e brincadeiras. Agora nós vamos para a terceira. O que é a terceira atividade? Nós vamos trabalhar dentro do livro. Isso você vai fazendo as páginas, você vai colando ou escrevendo aquilo dali, aqueles momentos, ok? Não esqueçam disso, gente. Então, para o primeiro ano, certo? Para o primeiro ano, como é mais difícil, mas como a mamãe que vai ficar auxiliando, ou o papai, tá certo? Aquele momento ali, aquela vivência ali, aquela história, a mamãe vai auxiliando o filho a trabalhar aquilo dali. Mas eu não sei escrever? Você vai desenhar. Portanto, que a atividade esteja feita, tá certo?
Então, a nossa terceira atividade. Minha altura, como eu cresci. Uau, como eu tô grande, né? Como eu mudei, como eu estou diferente hoje, como eu era antigamente, tá? Então, minha altura. Minha altura. Como cresci? Tá vendo? Terceira. Minha altura. Como cresci, né? Você vai colocar a sua altura, né? Quando a gente é criança, os pais da gente têm a moda de pegar uma fitinha, né? Um cordão, um punho de rede, uma linha de crochê. Ele vai medindo a altura da gente, né? O estágio da gente, para que quando a gente tiver numa certa idade, né? Eles medirem, dobra, né? A linha e mede para saber qual é a altura que a gente vai ficar, certo? Então, isso você vai ver, né, a sua altura e vai medir a altura do seu pai, tá certo? Ele vai contar para você, né, a altura dele. Quando ele tinha 1 aninho de idade, ele tinha que altura, né? Quantos centímetros ele media, tá certo? E você, qual é o seu centímetro hoje, viu? O livro é de vocês dois, é o pai e o filho que vai criar o livrinho, a diferença de um pro outro, da idade de um do outro hoje, ok? Então, a minha altura, como eu cresci? Então, nós vamos ver o quê? O espaço, né? O tempo, viu, gente? Aqui também entra a matemática, trabalha muito a matemática, né? A quantidade, a relação e a transformação, né? Desse estágio, desse período, tá certo? A que a gente chegou hoje, né? Quem eu era, que altura eu tinha, quantos anos eu tinha e o que eu sou hoje, né? A transformação que você chegou até aqui, ok? Então, se você, lembrando também, gente, que nessa altura, certo? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Você vai pegar um barbante ou vai pegar uma fita que meça mesmo, né? Aquelas fitinhas que a gente do metro mesmo, ok? Um cordão, o palmo, né? O metro. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão medir a altura do papai, da mamãe e a sua. Se tiver irmão, você também vai incluí-los no meio, porque é a família, tá certo? É de toda a família. Agora preste atenção numa coisa. O que é que você vai fazer? Você vai fazer pegadas, né? Você vai carimbar, tipo o que eu fiz aqui. Aqui eu peguei o pé do Davi, do meu sobrinho, e a mãozinha dele. Aqui eu carimbei. Eu peguei o quê? Tinta, a tinta guache, uma folhinha, tá? Eu pintei o pezinho dele e mandei ele pisar em cima da folha, viu? E aqui foi a mãozinha dele. A mesma coisa eu fiz com o pai dele, com o Eurian, viu? Pintei o pé do Eurian e depois a mão. Só que quem pintou essa daqui, como é para ser o pai e o filho trabalhando juntos, né? Eu pedi pro Davi pintar a mão do pai dele. Tá aqui como ficou a pintura do Davi, tá certo? Então aqui você vai carimbar. Esse aqui é o carimbo que você vai fazer. Ah, mas eu não tenho tinta. Não tem problema. Você toma café em casa, não toma? A borra do café você insere na mãozinha ou no pé e marca em cima, tá? Se não tem, você pega um pouquinho de barro, né? Mas não é para estar brincando, gente, para nada adoecer, tá certo? Pega um pouquinho do barro, né? Insere no pé e na mão e carimba também,
para ficar lá a sua marquinha registrada. Isso aqui, tudo isso aqui, gente, vai ficar registrado dentro da atividade do livro, viu? Tudo isso aqui vai ficar no livrinho, é da sua família. Você vai marcar só do seu e do seu pai? Não, aqui vai ser da família todinha, tá? Mamãe, todo mundo vai participar, viu? Se tiver irmão, também vai participar. Agora, o que é que eu vou fazer com isso aqui, né? Foi que eu fiz mais. Se aqui tá pedindo a minha altura também, certo? O que foi que eu fiz? Eu peguei um cordão, você pega o que você tiver em casa. Se tiver a corda, eu medi primeiro quem? O Davi. Tá aqui, a altura do Davi, tá? Aqui o nozinho do Davi, ó. Bem daqui, eu dei um nozinho que era para poder ir, certo? E você vai registrar, viu? A altura dele, você vai registrar lá do ladinho. Davi mede tanto, a altura do Davi é tanto, é só tantos centímetros. O papai é 1,70 m, a mamãe é 1,20 m, tá certo? E o do Eurian tá aqui. A altura do Eurian, viu? É quase o tamanho do Davi. É o dobro do Davi, ó. Dropando 2 vezes, deu o tamanho que o Davi tá hoje, tá? Aí o que é que você vai fazer com esse cordãozinho? Não são registros? Você vai guardar. O que é que você vai fazer? Você vai enrolar todo o cordão, certo? Vai deixar o cordãozinho assim, feito em espiral, né? Guardadinho, igual um caracolzinho. Aí você vai colar ele, tá? Na sua folhinha. Tipo, como esse aqui é o do Davi, né? Eu vou colar ele bem aqui, ó. Eu vou colar e vou botar a altura dele bem aqui. Eu vou dizer a altura do Davi aqui. Ou seja, você vai dizer a altura da sua criança e você vai dizer a altura do seu papai, tá bom? Qual é a diferença da altura do papai pro filho e da mamãe? Teve muita diferença? Ou estão quase empatados, né? Porque tem mamãe que é baixinha, né? O menino, a criança cresce mais rápido, né? Aí no instante passa da gente. A gente vai passando, ficando para trás, tá certo? Todo mundo compreendeu? Aí bem aqui assim você coloca o nome da criança que foi registrada, foi carimbado o pezinho e a mãozinha, né? E coloca o cordãozinho que foi medido ele, coloca o tamanho dele, a altura dele aqui, abaixo. Tudo isso aqui vai para um livro, viu, gente? Vocês vão produzir um livrinho. Isso aqui são páginas, as páginas vão passando, ok? Ok. Aqui nós vamos passar para... Então, pessoal, nós vamos fazer o quê? Além das pegadas, né? Da carimbada da mão, da pegada, né? Do pé, certo? Nós vamos também fazer as comparações, viu? Nós vamos comparar quem é mais alto, quem é mais baixo, tá bom? Qual é o tamanho da mão do papai, qual é o tamanho da mão da mamãe, tem o mesmo tamanho, né? Ok? Vocês vão medir tanto isso, tanto você vai trabalhar a alturinha do pé, né? O tamanho do pé, como da mão, e também da altura, né? Quando você forem se medir. Até aqui, deu para compreender? Pessoal, lembrando que isso aqui vocês podem até achar que é uma bobagem, tá? Como eu sei que às vezes a gente tá tão atarefada que acha que tudo na vida da gente é besteira. Mas são momentos que hoje vocês vão estar vivendo com os filhos de vocês, com a família de vocês, então aproveitem, certo? Porque a gente não sabe até quando a gente tá aqui, né? Então vamos aproveitar esse momento e registrar.
calma. E vamos fazer o registro, né, do momento que a gente passa com os filhos, com a família, né? Porque a gente desperdiça muito tempo, né? É muita tarefada, é muito cheio de coisa. Não tem tempo para menino, não tem tempo para casa, tá entendendo? Então, nós pais, vamos nos dar esse tempo, certo? Com a nossa família, que é mais importante hoje, tá certo? Então, nós temos a outra atividade, certo? Nós temos outra atividade. Então, pessoal, aqui em relação à altura, né? Como eu cresci, né? Como a gente foi se transformando, né? As relações, né? Como a gente era antes, como é que a gente está hoje em casa, né? O que mudou, o que melhorou, onde precisamos melhorar mais, né? Com aquela pessoa que a gente se achava indiferente, né? Dentro de casa mesmo, estou falando de dentro de casa, não estou falando fora não, porque dentro de casa tudo isso acontece, tá certo? Então, a gente vê que esses pequenos momentos que a gente vai vivendo hoje são para a vida inteira, certo? E o filho vendo que os pais estão mais próximos, estão de fato querendo que eles aprendam, participando também com eles daquele momento, claro que eles vão também achar, né, poxa, meu pai está interessado por aquilo dali, ele participa comigo, ele vai se interessar mais, vai ter mais empolgação em trabalhar, em fazer atividade, certo? Então, vamos trabalhar isso, tá certo? Então, em relação a isso aqui, deixe livre, viu, gente? Deixe o desenho livre, de acordo com o que vocês souberem fazer, de acordo com o que der para vocês fazerem. Não pensar, vou fazer bem feito, vou fazer perfeito. Não, o desenho é livre, tá bom? Não precisa ficar, eu não sei fazer. Não se apavore por nada. Tudo na calma, que tudo dá certo, ok? Então, nós vamos trabalhar outra coisa. Qual é a comida preferida do papai? Vamos lá para a cozinha, para as panelas, né? O que ele mais gosta de comer? Será que a gente sabe que aquela pessoa que tá ali no dia a dia com a gente, né? Que coloca todo dia o pão pra gente comer, será que a gente sabe qual é a comida predileta dele? Do que ele mais gosta de comer, né? Entendeu? Então, isso é um momento mesmo assim de reflexão, pessoal. Tá certo? Essa atividade é um momento para refletirem mesmo. Quando vocês estiverem brincando, participando da atividade, observem o entusiasmo dos filhos de vocês. Deles estarem trabalhando com vocês, deles verem vocês próximo deles, fazendo aquelas atividades com eles, para vocês verem o tamanho da felicidade deles. Então, aqui, gente, falando em relação à comida, né, preferida do papai, nós vamos preparar, aliás, vocês vão preparar uma comidinha, né? Ver qual é a comida que o papai mais gosta, né? O que é que ele come mais no café da manhã, no almoço dele, né? Quando ele sentar ali para almoçar, o que é que tem mais lá dentro do prato dele, se a comida tá cheirosa, qual é o sabor que tem, quais foram os preparos que foram colocados lá dentro daquela comida, certo? Chame o papai para fazer a comida junto com ele, tá bom? Então, aqui, nesse campo de experiência, né, gente? A gente vai trabalhar muito o eu, o outro, né? O nós.
tá certo? A gente vai vivenciar muito isso aqui dentro, conhecendo um pouquinho do outro, né? Porque a gente não conhece. Nós vivemos na mesma casa, com as mesmas pessoas, todos os dias, né? Nós vivemos uma rotina a qual ninguém se interessa para saber o que é que o outro mais gosta de comer, o que ele gosta de vestir, entendeu? Qual é a brincadeira preferida dele? Qual a história de vida dele? De onde ele veio? O que é que ele está passando? Entendeu? Então vamos nos preocupar mais com o eu, com o outro, com nós. Porque dentro da família não tem só eu, tem nós, tem o outro, certo? Então vamos nos sensibilizar para sentir também o outro que está próximo da gente, certo? Então vamos ver, né, as diferenças, né? Trabalhar mais essas diferenças que tem dentro da família, tá bom? E tentar fazer algo diferente, né? Trazer mais para si aqueles momentos da família, de família, tá certo? Então, qual é a pessoa que faz mais diferença na sua formação? Quem são essas pessoas que colaboram com isso, que participam disso, desse grande momento, né? Da sua formação, né? Como indivíduo, como ser humano, como pessoa. E qual é a religião do papai? Né? Então o outro era o quê? A comida, a outra atividade. Comida preferida. A comida preferida, né? A comida preferida, que é onde nós vamos trabalhar o eu, né? O outro, nós. Comida tem cheiro, não gosto daquela comida, né? Vamos trabalhar direitinho. Quem é que está ali, né? Fazendo parte da minha vida? Quais são as pessoas importantes que eu preciso olhar para elas também? Tá certo? E nós vamos trabalhar também, a última é a profissão do papai. Viu? Profissão. Eu não coloquei todos, né? Ninguém vê. Pronto. Tá aqui. A comida preferida e a última, a profissão do papai. Tá certo? Por que ele escolheu essa profissão? Porque ele não teve as mesmas oportunidades que nós estamos tendo hoje? A gente precisa saber, né? Porque ele não sabia ler, porque ele não sabia escrever. As oportunidades estão aqui agora. E você, filho, que está na sala de aula, que está aprendendo, que hoje está vivendo esse momento com o papai, né, com a família, você também pode hoje auxiliar o seu pai, tá certo? Fazer essa troca de conhecimento em casa, com o papai e a mamãe, tá certo? Então você vai colocar a profissão do papai, por que ele escolheu aquilo ali, né? O que ele tem mais habilidade em fazer, o que ele gostaria de estar fazendo, certo? Então, gente, será que o papai era pedreiro? Era carpinteiro? Né? Quem era carpinteiro? Quando você ouve a palavra carpinteiro, você lembra
Vem alguma luzinha assim? De onde surgiu essa palavrinha, carpinteiro? Quem foi carpinteiro? Vocês lembram? Ou será que ele era costureiro, agricultor, né? Professor? Qual é a profissão do papai? Quais foram as oportunidades que ele teve ou que tem hoje, né? Para desenvolver as suas habilidades como um profissional, certo? Então, papai, conta a sua história. Grande abraço, certo? E boa atividade. E papai produz a atividade junto com seu filho, viu? Produziu o livrinho com essas 5 atividades aqui, tá bom? História de vida, né? Brinquedos e brincadeiras, minha altura, como cresci. A outra é comida preferida e a sua profissão, certo? Nós precisamos, né, de estar aptos por dentro, né, da história da nossa família.